Estamos na parte 2. Bom, a decisão de não obrigar os pagãos convertidos à circuncisão foi publicada no Decreto dos Apóstolos, com cláusulas que visavam preservar a unidade de todos os discípulos. Os pagãos convertidos deveriam, então, primeiro, evitar participar de banquetes de sacrifícios aos ídolos. Segundo, não alimentar-se da carne e sangue dos animais sufocados. Terceiro, abster-se da luxúria. Estava assim garantida a existência de duas formas legítimas do cristianismo: a igreja judeu-cristã e a igreja pagano-cristã. Mas Timóteo foi circuncidado porque o seu pai era grego e estava já acostumado com este rito. E com essa atitude, Timóteo demonstra que seu verdadeiro desejo era agradar a Deus e ganhar a simpatia do seu pai. Então, quando Paulo retornou à cidade de Timóteo, na sua segunda viagem, 6 anos depois, Paulo ouviu a respeito, do bom testemunho que os irmãos deram de Timóteo, que agora está com 19 anos de idade, e decidiu então Paulo levá-lo consigo para o trabalho da pregação do Evangelho. Como está dito em Atos capítulo 16, 2 e 3, que a gente leu no início, Paulo tornou-se como um pai na fé para esse discípulo. Paulo tornou-se um mentor que o ajudou a desenvolver a sua fé. Até que Timóteo também se tornou um grande líder da igreja do Senhor Jesus. E acho lindo, sabe, é a atitude humanizadora de Paulo, a atitude de um pastor, que apesar da tenra idade de Timóteo, mostrou grande respeito por ele e amor pelo jovem, validando-o como pessoa humana, a ponto de mencioná-lo com muita afeição em diversas cartas que escreveu. Os nossos meninos, gente, e meninas, jovens e adolescentes, precisam ser notados e validados. Precisa terem validados a sua presença. Eu, por exemplo, eu tenho por hábito, eu cultivei, aliás, o hábito de cumprimentar as crianças que encontro, seja no elevador do prédio, ou em qualquer lugar, numa praça, na igreja, porque existem pessoas que quando eu encontro com amigos adultos, e que às vezes estão acompanhados de 1 ou 2 crianças, eles chegam, distribuem saudações a todos, abraçam, beijam, e vão embora e se esquecem de que as crianças estavam presentes ali também. E se comportam como elas não existissem, como se elas não estivessem ali. Gente, sinceramente, eu não consigo encontrar uma criança sem dar um bom dia ou dizer um olá. Certa vez, no elevador do meu prédio, eu saudei um menininho com bom dia. Falei, olá, bom dia. E ele todo sorridente olhou para sua mãe e falou, ih, mãe, o moço me deu bom dia. E ficou radiante, porque eu validei a sua presença. Então, as crianças, eles precisam ser valorizados. E quando são valorizados, eles se sentem incluídos, eles se sentem gente. Gente, até o próprio Cristo, ele interrompeu um discurso para pegar uma criança, se aproximar uma criança dele e dizer que essa criança era símbolo do reino. E Paulo, então, respeitou o jovem Timóteo, embora ele fosse um menino. Timóteo preferia, gostava do que a mãe e a avó ensinavam. Desde pequeno, Timóteo gostava de ouvir a história da Bíblia e decorava com facilidade muitos versículos. Então, certo dia apareceram em Listra 2 pregadores, que eram Paulo e Barnabé. A mãe, a avó
e Timóteo foram ouvir as pregações e todos converteram ao cristianismo, converteram ao evangelho. E alguns anos depois, quando o apóstolo Paulo passou por lá, em sua segunda viagem missionária, notou que Timóteo já era moço forte e gostava de ajudar na igreja. Ou seja, possivelmente Timóteo já estivesse no exercício da diaconia, né? Uma noite, quando Paulo estava pregando, né, vieram lá uns homens maus e bateram tanto em Paulo que ele desmaiou. E Timóteo não pôde enfrentá-los, porque eram muitos homens e estavam armados. E esses homens ainda, percebendo, vendo que Paulo estava morto, né, ainda arrastaram Paulo até um monte de lixo fora da cidade e o deixaram lá como morto. Aliás, você sabe aquele episódio bíblico, né, de 2 Coríntios, capítulo 12, 2, onde Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu? Pois bem, alguns exegetas especulam que foi nesse momento que Paulo foi arrebatado. Porque aquele tipo de linchamento era de tal violência que dificilmente uma pessoa conseguia escapar dele com vida. Porém, Paulo, irmãos, escapou milagrosamente da morte. Olha o que o texto diz, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Aqui ele estava falando dele mesmo, mas como ele sempre foi humilde, ele não quis dizer, fui eu. Então ele disse, conheço um homem. Aí foi a humildade de Paulo, né? O Paulo, ele nunca se colocava acima das outras pessoas, acima de ninguém, como aquele que sabia mais, né? Ou querendo se exaltar, né? Então, depois que a turba afastou, né, se afastou, achando que Paulo estivesse morto, Timóteo veio então, né, pulou o muro e foi ver o apóstolo que gemia baixinho, né, no meio daquele monturo de lixo. Então, quando Timóteo percebeu que o apóstolo Paulo estava vivo, o que ele fez? Ele carregou o apóstolo até a sua casa, né, para que a sua mãe o curasse das feridas. Paulo, então, ficou tão agradecido que, daí em diante, só chamava Timóteo de meu filho. Timóteo, então, passou a acompanhar Paulo para ajudá-lo e também para aprender com ele, pois queria se tornar um pregador. E como Paulo, né, que era a coluna dorsal da teologia do seu tempo, ele esteve presente com Timóteo, né? Assim como ele recebeu toda aquela bagagem teológica, né, de Gamaliel, ele também o fez com Timóteo. Assim, gente, esteve em Atenas, Timóteo, né, esteve em Corinto, esteve em Roma, pouco tempo antes de Paulo ter sido morto, né, em Roma, por ordem do carrasco imperador Nero. Timóteo, depois de que Paulo o visitou, né, ele trouxe, a pedido do próprio apóstolo, né, o seu arsenal teológico. Né? Quando o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 4,13, ele diz assim, quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele falava do Antigo Testamento, né? E Timóteo trouxe então a capa e os livros do velho apóstolo e amigo, né? E esse texto revela o quanto o apóstolo Paulo era um pastor e teólogo dedicado ao estudo. E fico, queridos, muito alegre quando sei que na Igreja Cristã Apostólica é bem assim. Quando podemos ver que os nossos professores e pastores estão sempre buscando em seus discursos, ensinamentos, né, em suas aulas e seus sermões, apresentar conteúdos que tenham sempre uma responsável reflexão e profundidade bíblico-teológica, para
como a pura expressão, né, de uma igreja que zela pelo compromisso com a fixidez dos princípios da palavra de Deus e com o Evangelho de Jesus Cristo. Né? E porque essa preocupação, né, daqueles que ensinam em buscar mais e mais conhecimento, mais e mais profundidade bíblico-teológica, ele com certeza vai levar a igreja, né, ao enrobustecimento espiritual, né, ao aprendizado maciço, né, da palavra de Deus, e assim não vão dar ouvidos a ventos de doutrinas, né, para serem feridas com palavras e pensamentos espúrios que os possa desviar. Pois bem, querido, Timóteo, o garoto que veio de um lar, né, dividido, tomou as decisões corretas e conseguiu elaborar aqueles legados ruins, né, que viria do seu pai, e venceu. Então, amados, essa figura parental primitiva, que é um termo muito usado, né, pelo psicanalista e especialista em família Luciano Vilaça, em muitas palestras, né, que ele dá sobre relacionamento familiar e conjugal, essa figura ela demandou muito sofrimento ao jovem Timóteo. Ou seja, por causa dessa ausência paterna e de tais discrepâncias na questão da fé, Timóteo sofreu muito, porque o jovem Timóteo ele gostava de frequentar a igreja. E desde cedo ele acompanhava, né, as suas cuidadoras e tinha por hábito ler a Bíblia, de decorar versículos e de fazer anotações, assim como ele via fazer a Eunice e a sua avó Lode. Preste atenção como como os filhos, como os netos, eles copiam modelos. Por isso a nossa responsabilidade, né, de ter uma história existencial ilibada. Porque os filhos, os netos, aqueles que estão sob a nossa orientação, vão nos copiar. Então, a ausência do pai de Timóteo incomodava muito ao jovem pastor, porque os gregos eles não eram pais muito presentes na vida dos seus filhos. Tanto que Timóteo não passou pelo rito da circuncisão, como preconizava a lei judaica. Assim, né, que ele completou o 8º ano do seu nascimento, que era a data propícia, segundo a cultura judaica, para a realização do ritual da circuncisão, a ocasião em que todo pai deveria estar presente. E não estava o pai de Timóteo lá. Por isso, Paulo tomou o lugar do pai e o circuncidou, né, assumindo assim a paternidade espiritual do jovem Timóteo. E tanto sofreu o jovem, que Paulo, conhecendo os males que o afligiu, escreve em 1 Timóteo 5, 2, 3, dizendo: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, esta preocupação de Paulo com a saúde do jovem Timóteo revela que possivelmente ele sofresse de alguma espécie de enfermidade do estômago. Não sei, uma gastrite, uma úlcera ou coisa parecida. E tudo isso, gente, tendo como causa a ansiedade, o estresse e as frequentes crises existenciais provocadas pelo vácuo deixado por aquela paternidade tão irresponsável.